Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Vamos estar iniciando a nossa escola bíblica desse domingo. Peço aos irmãos que podem, vamos abrir a palavra de Deus. Os que podem ficar em pé, por favor. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios 22. Vamos ler esses versículos de 17 a 21. Provérbios 22, 17 a 21. Leitura uníssona. Diz assim a palavra de Deus: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares do teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Amém. Até o 21. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã do teu dia, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, nesse momento de escola bíblica, onde iremos aprender. Acabamos de ler a tua palavra, vamos ouvir a meditação logo a pouco, e no estudo da lição também, não só aqui, mas das nossas classes, que as nossas crianças, que os nossos adultos, todos nós, possamos estar com o ouvido, com a atenção devida, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos ensine nessa manhã do teu dia. E as nossas crianças, principalmente, aquelas que estão em formação, aquelas que estão recebendo a orientação da tua palavra, no seu crescimento, que o Senhor abençoe cada um coração desses pequenos, e que os professores possam trazer a tua palavra a cada um de nós. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Deixa eu ver aqui. Chamar aqui o Paulo Vitor. Vamos acompanhar a leitura que o irmão vai fazer. Leitura sequencial que estamos fazendo no profeta Jeremias. Hoje, capítulo 39, versos de 1 a 9. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio: Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens da guerra, fugiram e de noite saíram da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus o perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias, à vista deste. Também matou todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atuou com 2 cadeias de bronze, para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém.
o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e os sobreviventes do povo. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinha, deixou Nabuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Amém. Obrigado, Paulo. Meus irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez, cantarmos este hino, né, conhecido. Normalmente cantamos esse mês de outubro, mês da reforma. Vamos cantar nossa voz, louvando a Deus. E nesse momento, você que veio preparado com seu dízimo, sua oferta, pode vir até aqui à frente e depositar. Queria pedir aqui, chamar o irmão presbítero Edson, venha até aqui à frente. Nós hoje vamos fazer um pouquinho diferente que fazemos costumeiramente. Então, gostaria de chamar as crianças nesse momento, que venham até aqui à frente. Elas vão ter que finalizar uma participação ali para um momento daqui a 2 domingos à frente. E aí vamos precisar desse tempo. Então, queria pedir ao nosso irmão presbítero Edson que ore
pelas nossas crianças e agradecendo também os dízimos e ofertas. Que bênção, irmãos, recebemos as nossas crianças aqui à frente. É um quadro tão bonito de ver, não é? Louvado seja o Senhor. E saber que todas elas, dominicalmente, estão aprendendo a palavra de Deus aqui na igreja. Estão chegando ainda. Vamos orar então, irmãos. Crianças, vamos fechar os olhos, tá bom? E vamos orar agora, tá joia? Vamos orar ao nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de sairmos de casa domingo de manhã com a nossa família e podermos vir para a igreja, Senhor. Juntarmos-nos com outros irmãos queridos e aqui aprendermos a Tua palavra, exercitarmos uma comunhão santa, Senhor Deus, e recebermos do Senhor a bênção do fortalecimento, da confrontação da Tua palavra conosco, Senhor. Muito obrigado. E agora, Senhor, eu te peço especialmente pelos pequenos da nossa igreja, Senhor. Essas crianças, Senhor. Ó Deus, que bênção podemos trazer as crianças para a Tua casa, Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Cuida do coraçãozinho delas, por favor, Senhor. Da mente delas, ó Deus querido. Repreende o maligno que as quer tragar desde pequeninas, Senhor. Em nome de Jesus. Repreende este mundo mau, perverso, disposto ao maligno também, Senhor Deus. Ó Senhor, e edifica nos filhos da igreja as coisas do Senhor. A Tua palavra santa, a Tua mensagem, ó Senhor, em nome de Jesus, e que nenhuma dessas crianças se percam, nós te pedimos, Senhor. Ó Deus, guarda-as no Teu caminho, guarda as famílias que elas representam no Senhor também. E hoje, Senhor, abençoa os professores, cada um deles, os irmãos, as irmãs, que ministrarão ao coraçãozinho dessas crianças. Nós te pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora, acho que já podem sair para a classinha de vocês. Isto. Por aqui, olha, saiam por aqui. Isto, saiam por aqui. Isso mesmo. Rapaz, hoje nem precisou falar que é sem correr. Nem precisou, está todo mundo já no rumo aqui, ó. Tá ótimo. Bom dia, irmãos. Eu estou perdidinho aqui. Vamos fazer a leitura, então, como nós fazemos usualmente. Só aguardar as crianças terminarem de sair, né? Fica um silêncio sem elas, né? Eu acho isso triste. Vamos ler juntos. Sirva ao Senhor, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Esse texto, ele não é continuidade do que a gente viu na semana passada, não. Mas, visto que a gente pensou tanto em Efésios semana passada, eu também continuei lendo alguns textos de Efésios e resolvi trazer uma ênfase também que é dada por Paulo aos Efésios, que diz respeito a uma diferenciação, a uma separação
entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Esse texto ele está dentro de um pequeno contexto aqui, que vem dos versículos 8 e vai até o versículo 14, e ele faz uma separação muito clara, um contraste muito claro entre aqueles que são chamados de filhos da luz e aqueles que são chamados de filhos da escuridão. E Paulo, ao falar disso para os Efésios, ele chama a atenção para o fato de que há uma mudança real, e ela não deve ser só uma mudança interior, mas ela também tem que ser exterior, na vida daqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo Jesus e se fazem parte do corpo de Cristo Jesus. O que ele vai falar de forma direta está lá no versículo 8, né? Que aqueles que conhecem o Senhor e são da luz, eles devem andar como filhos da luz. Eles têm que andar agora de uma forma distinta daquela que eles andavam anteriormente, quando eles não conheciam a Cristo Jesus e quando eles eram filhos das trevas. E aí, Paulo ele vai fazer daquela forma que ele costumeiramente faz, trazendo a realidade das duas possibilidades. Ele vai falar dos filhos das trevas, e aí, nesse contexto, ele, na realidade, começa lá no versículo 3, falando das imundícias, das obras da carne, ele vai falar da idolatria, ele vai falar da conversa torpe, ele vai falar das palavras vãs, da idolatria, de um ser que se torna inoportuno, que traz a ira de Deus sobre si por causa da desobediência. Isso tudo ele faz para virar e falar assim: olha, isso é o que vocês eram, isso é o que vocês anteriormente viviam sem o conhecimento da verdade, sem o conhecimento de Cristo e sem serem filhos da luz, sem vocês serem vistos no mundo como nós hoje somos vistos, como filhos daquele que pertence a Cristo Jesus. Em contrapartida, no versículo 9, ele vai chamar a atenção para aqueles que são os frutos da luz. E aí ele vai falar da bondade, da justiça, da verdade, provando-se como agradáveis ao Senhor. Então, o contraste enquanto antes havia perversidade, agora, no meio da luz, há bondade. Enquanto havia injustiça, agora há justiça. Enquanto havia mentira, chocarrices, né, como ele fala, agora há verdade, absoluta verdade na presença de Deus. E então, Paulo ele traz essa verdade, mas é uma carta que a gente precisa reconhecer e entender que é uma carta escrita à igreja. Ele não está falando aqui para novos convertidos, ou ele não está falando para ímpios que estão conhecendo a verdade. Ele está falando para crentes que viviam já na igreja de Éfeso, que viviam já há muitos anos conhecendo a Cristo, e que, na verdade, o que Paulo está denunciando aqui é que, mesmo vivendo no meio da igreja, mesmo se dizendo como filhos da luz, mesmo caminhando como supostos crentes, o que Paulo estava vendo no meio da igreja era escuridão. Ele via a escuridão no meio do seio da igreja de Cristo Jesus. E então ele escreve, citando aí, nesse texto do Antigo Testamento, no versículo 14, essa frase, que é uma frase esplêndida no sentido de exortar-nos, mas, ao mesmo tempo, é uma frase constrangedora quando nos vemos no meio daqueles que são exortados por ela. Desperta, ó tu que dormes. Ela começa chamando o povo de Deus para acordar. Abre os seus olhos, levante-se e acorda, porque você não pode continuar vivendo como você vivia antes. Você não pode continuar fazendo as coisas que você fazia antes. Você não pode permitir que o pecado se torne parte comum e natural da sua vida. Acorda, você está dormindo, você acredita que você está acordado, quando na verdade você está sendo dominado pelos seus pecados. E ele continua depois dizendo: levanta-te de entre os mortos. Essa frase é um pouco mais pesada do que a primeira, porque a primeira é simplesmente acorda. Agora ele está falando assim, na verdade,
É como se você estivesse entre os mortos. É como se você não tivesse ainda tido um novo nascimento em Cristo Jesus, uma experiência profunda e verdadeira com Cristo, a ponto de você diferenciar a sua antiga vida da sua nova vida, da saída da escuridão para a vinda do reino da luz. Há uma exortação clara e evidente aqui, que deveria nos despertar para percebermos que talvez a gente seja aquele tipo de zumbi na igreja de Cristo, né? Que acha que está vivo, está andando como vivo, mas a verdade é que você está morto. Você não é um verdadeiro cristão, você não vive como um verdadeiro cristão, você não dá testemunho da luz de Cristo, você não mostra a glória e a honra de Cristo através de quem você é e do que você faz. Cristo, ele te iluminará, é assim que ele termina, no sentido de que há esperança enquanto estamos aqui. A narrativa do Evangelho, a narrativa para a Igreja de Cristo, ela sempre se finaliza com esperança, mesmo no meio da exortação clara e evidente para a Igreja de Cristo. Acorda, desperta, levanta-te morto, porque você está perdido, mas preste bem atenção, Cristo te iluminará. É Ele o meio pelo qual você vai encontrar liberdade. É Ele o meio pelo qual você vai encontrar salvação. É Ele o meio pelo qual você vai encontrar vitória sobre os seus pecados. É Ele o meio pelo qual você vai encontrar sabedoria para lutar contra os desejos do seu coração. É Ele o meio pelo qual você vai ser liberto de todos aqueles cativeiros que você ainda vive. Ele é o meio pelo qual você vai ser iluminado. Cristo te iluminará. Ele é a saída, a única saída para aquele que pertence à Igreja de Cristo. O que fazer então? Servi-lo e segui-lo. Porque somente Cristo pode realmente nos tornar o povo da luz. O povo que glorifica, exalta e mostra a beleza de Cristo Jesus aonde quer que Ele vá. E assim a luz de Cristo brilhará e reinará por meio da sua igreja. E nós seremos servos do Senhor, glorificando e exaltando o seu nome até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos ler mais uma vez então. Sirva ao Senhor, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Amém. Vamos orar brevemente. Eu vou passar a palavra para o presbítero. Senhor, ajuda-nos como igreja de Cristo a mortificar o nosso pecado, santificar o nosso coração e alma, estando na presença do Senhor de forma comprometida e séria, buscando engrandecer o seu nome, exaltar o seu nome e viver como aqueles que fazem parte do reino da luz. Ajuda-nos como igreja de Cristo, Deus nos ilumina, para que possamos encontrar no nosso Salvador aquela esperança e força que precisamos para seguir nesse mundo como servos de Cristo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez aqui na nossa escola dominical. Se você nos visita pela primeira vez, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão para que possamos identificá-lo. Ali atrás da irmã Socorro, tem uma aqui também. Vocês podem ficar em pé para que a igreja possa vê-los? Ah, tá certo, minha irmã. Seja bem-vinda. Eu acho que eu lembro que eu lhe apresentei. Seja bem-vinda mais uma vez. E você também seja bem-vindo. Como é o seu nome? Como? Oséias. Seja bem-vindo, Oséias, viu? Em nosso meio, Deus o abençoe. Aos demais que já têm vindo, sejam bem-vindos também aqui na casa de Deus. Temos aniversariantes essa semana. No dia 29, a Adriane. No dia 29, a irmã Edinalva também. Se vocês estiverem aí, já podem vir, viu, irmãos? Podem vir aqui para que a gente possa orar. No dia 29 também, a Louise de Moraes. No dia 29, a Adélia, a irmã Adélia, não sei se ela chegou por aí.
Tá ali. Pode vir aqui, ó. Fica pertinho aqui de mim. No dia 31, aniversário de casamento do Lucas e da Bruna. Que saiu só o Bárbara. Bruna Bárbara. Tem mais alguém? Não, né? Tá certo. Quantos anos de casado, Lucas? 10 anos de casado e 7 de namoro. Olha aí, 10 anos de casados e 7 de namoro. Que bênção, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos queridos. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos pelo Deus grande e maravilhoso que Tu és, ó Deus. Nos permite estar aqui na Tua casa no dia do Senhor. Muito obrigado pela vida da Tua igreja, Senhor. Muito obrigado pela vida desses irmãos que fazem aniversário essa semana. Ó Deus, abençoa, Senhor, a vida de cada um deles, ó Deus. Desde o mais novinho até o de mais idade, Senhor. Guarda, Senhor, os Teus servos, em Ti nós te pedimos. Tu conheces as suas necessidades e que a cada dia mais eles sintam o desejo de louvar e glorificar o Teu nome através da vida de cada um deles, ó Pai. Abençoa também o casamento da Bruna e do Lucas. Muito obrigado pelos 10 anos que o Senhor os tem guiado, os tem guardado e os tem amado, Senhor. Que o amor deles continue crescendo, Senhor, em Ti e na família, através da Valentina, do Enzo, Senhor. Que Tu os abençoe na criação dos meninos, ó Deus, que eles cresçam aqui na Tua casa, servindo ao Senhor. E possam ver a Tua luz resplandecendo através dos pais, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus que nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. E temos uma família da semana, que eles estão ali em cima. Vou pedir para eles virem descendo. Nós retomamos o projeto no domingo passado com o pastor Tiago. E essa semana nós vamos apresentar a família Montilari. Nós temos muita gente chegando aqui na nossa igreja, né? Eles foram recebidos, já o pastor os apresentou. E agora vamos falar um pouquinho sobre eles. Só tem um deles aqui, que o restante está tudo na classe, né? É mesmo que hoje mudou. Tudo jóia. Então, toda vez que eu venho para cá, o meu celular dá pane, mas vou conseguir ler aqui. Então, são a família Montilari. O chefe da família é o Márcio, a mamãe é a Carol, e os filhos são a Camille, que é essa mocinha de amarelo aí na foto, o Daniel, que veio aqui para o aniversário, para comemorar o seu aniversário, o Lucas, que é aquele pequenininho ali, e o do colo, que é o Davi, que está aqui com a gente. Mais um Davi para a nossa igreja, coisa boa. E mais outros 3 filhinhos que estão com o Senhor, já que o Senhor chamou. E de onde eles são? Eles são da Paraíba, mas cada filho nasceu num estado diferente. A Camille e o Daniel, eles são baianos. Olha aí, mais 2 para o nosso time. O Lucas é pernambucano e o Davizinho é cearense. E eles estão aqui na Igreja Presbiteriana do Cambeba há 3 meses. Gostam de passear, viajar e comer juntos. O Márcio, ele é bancário, a Carol é advogada, as crianças são estudantes. E o pedido deles de oração, irmãos, é para que a igreja
esteja orando para que o Senhor fortaleça a fé deles, as convicções nas verdades eternas e que os capacite a cumprir o chamado de criar os filhos para a glória de Deus e nos caminhos do Senhor. Esse tem sido um pedido bem recorrente. Nós devemos lembrar das famílias da fé, das famílias que o Senhor tem colocado aqui na Igreja do Cambeba, para que o Senhor, assim, nos fortalecendo, possamos ser luz nesse mundo que está tão deteriorado, né, em relação à família. Então, que o Senhor os abençoe, viu, meus irmãos? E guarde a família de vocês. E a família da semana passada, que é o pastor Tiago, ele não está aqui, né? Eu vou pedir ao presbítero Almir que venha aqui e possa orar por essa família da semana, família Montilar. Eu vou colocar no grupo da igreja para que estejamos lembrando. Santo e bendito Deus, Deus da aliança, louvamos, ó Pai, o Teu nome, agradecemos pela família que o Senhor mesmo estabeleceu e que o Senhor cuida. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos aqui, Márcio, Carol, e pelos filhos que o Senhor os deu. E rogamos, ó Pai, que o Senhor continue a ser misericordioso e os guardar e os dirigir em todas as suas demandas. Que possam, ó Pai, ser uma família que exalte e glorifique o Teu nome enquanto peregrinos aqui. Ao mesmo tempo, ó Pai, que o Senhor os conceda graça para criar os seus filhos na presença do Senhor, que possa de fato, ó Pai, serem achados como família da aliança e os filhos sejam, ó Pai, bênçãos na família e na igreja do Senhor, como também na sociedade. Pedimos também que o Senhor esteja conduzindo em seus projetos, em suas demandas profissionais, que o Senhor esteja os abençoando e levando a bom termo a sua jornada. E pedimos, ó Pai, que o Senhor sempre conserve a família que o Senhor mesmo constituiu e que o Senhor mesmo os uniu em harmonia, para a felicidade e deleite do casal, mas, sobretudo, para a glória e honra do Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entregar posteriormente o devocional para a família, tá? Bom dia, irmãos. Um aviso agora para os jovens da igreja. Mês da reforma, e aí a Sinodal de UMP do Ceará vai estar fazendo também uma programação voltada para esse momento, que é o Reforma Jovem. Já é um evento que vem acontecendo há alguns anos, tem a participação de vários jovens de várias igrejas, e a gente convida também os jovens da UMP Cambeba a estarem presentes. Vai ser no dia 8 de novembro, às 15 horas, na Igreja Presbiteriana da Aldeota. O evento ele conta com 2 oficinas e também vai se encerrar com um culto à noite. Então, os jovens da igreja estão mais que convidados a estarem presentes. Bom dia, irmãos. Para os nossos adolescentes, relembrar que hoje, após a EBD, tem a nossa plenária, não tem arte, mas a gente vai conversar rapidinho sobre as programações do fim de ano, discutir como foi o panorama desse ano conosco, mas também falar algumas metas e planejamentos para o próximo ano. E, além disso, vamos falar também um convite, não só para os adolescentes, mas para os pais também, sobre uma palestra que vai acontecer no dia 1º de novembro, uma atividade da Federação, ou seja, a união das UPAs do nosso presbitério, a UPA da Aurolândia, da Aldeota, das cidades funcionários, sobre um tema muito atual e recorrente no nosso dia a dia como adolescente, mas também como todos, que são as redes sociais. Então, a gente vai ver se a gente deve utilizá-las, se a gente deve evitá-las, se elas são a fonte de todos os males da nossa sociedade, ou se age como apenas um espelho que reflete o nosso coração pecaminoso
e devemos tratar do nosso espiritual. Então vai acontecer dia 1º de novembro, aqui na nossa igreja. O horário eu vou passar no grupo, então, por favor, venham, que vai ser muito importante. Eu tenho 2 avisos. O primeiro é sobre as camisas da culminância da reforma protestante que o Departamento Infantil está promovendo. Nós temos a camisa marrom e a cinza. São 2 cores que a igreja já conhece, né? São aquelas mesmas cores. E hoje é o encerramento para os pedidos, viu, irmãos? Então, se você quer a camisa desse mês, do projeto da reforma, que as crianças vão apresentar aqui na culminância, então procure a Juliana Montezuma, faz assim com a mão, Ju, ali, que ela está recebendo os pedidos, porque eles vão começar a fazer já amanhã. Então, não fique de fora. A camisa está muito bonita, está pequenininha aí a arte, mas é a foto dos reformadores de uma forma bem divertida, assim, ficou bem bonita. Então, quem quiser adquirir, fala com a Juliana após EBD, tá bom? E dê seu nome. E atrás tem os 5 solas da reforma. Temos também o aviso do chá de fraldas, o primeiro chá de fraldas da congregação do Eusébio. É o chá dos irmãos Sâmia e Tiago, que também são os primeiros frutos da congregação. Né? O Senhor os chamou ali através do trabalho da congregação e deu à família deles um filhinho, que é o Arthur. E no dia 9, depois do culto, lá na congregação, para os membros da congregação, nós vamos ter esse chá. E eu estou anunciando aqui na igreja, porque quem quiser doar as fraldas e abençoar esses irmãos com a fralda, né, é sempre bem-vindo. E a congregação faz parte da igreja do Cambeba. Então, são fraldas de tamanho M e G, tá bom? Então, eu vou pedir que eles estão ali, que fiquem em pé para que a igreja possa vê-los. Ela é envergonhada, mas... Isso aí, irmãos queridos. O Arthur já está grandão, né? Obrigada, podem sentar. É uma alegria para a congregação fazer esse primeiro evento lá no nosso espaço. Tá bom, irmãos. Dia 9, de hoje é 15, tá bom? Era isso. Bom dia, irmãos. Dia 28/10, às 19h30, Evangelismo nos Lares, na residência da Irmã Graça. Está se recuperando de um pequeno procedimento que ela fez, então nós vamos louvar o Senhor e agradecer pela vida da irmã. Terça-feira. Obrigado, irmão. Que bom. Irmãos, o mês que vem nós teremos o 3º Congresso Unificado da IP Cambeba. É o 3º ano que a gente faz. Então, nós reunimos aqui um sábado, vai ser dia 22 de novembro. Vamos nos encontrar aqui de manhã, vamos almoçar e vamos passar o dia por aqui pela igreja. Todas as sociedades internas farão as eleições suas internas nesse dia. Então, vamos ter uma reunião aqui, uma palavra devocional do pastor. Depois nos reunimos a UPA, os jovens, as senhoras, os homens, e vão eleger as suas diretorias. Terminadas as eleições, voltam para cá e já tomam posse para o ano que vem assumirem, então, as suas funções. 3º Congresso Unificado da IP Cambeba, 22 de novembro. A artezinha já vamos apresentar já no domingo que vem. Então, reserve na sua agenda, passe o dia com a gente e vai ser um dia que ajuda na estrutura da igreja e também vai ser um dia de boa comunhão entre nós. 22 de novembro. Nós vamos projetar no cartaz, quando trouxermos, horário, programação, tudo direitinho. Tudo indica, como ano passado, às 10 horas da manhã a gente se encontra aqui. Mas a gente vai deixar tudo isso. Obrigado, Pablo.
Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Jovens e adolescentes ficam? Então, jovens e adolescentes, podem ir para as suas salas, por favor. Vamos começar a aula. Irmãos, só uma lembrança, as tias de oração, hoje é o dia de revelar para a sua criança que você orou por ele esse mês, tá? Então, procure a sua criança em qualquer momento agora pela EBD ou à noite, para conversar com ele, dar um abraço nele e falar que você orou por ele. Ok? Ok. Esperar que os jovens e adolescentes saiam. Novamente, bom dia a todos, irmãos. Vamos falar sobre o sola gratia, somente a graça. E antes de começarmos o estudo, vamos orar, vamos pedir auxílio do Espírito Santo. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pelo teu dia, o dia do Senhor, o dia da feira da alma, o dia em que o Senhor ressuscitou. Neste momento em que iremos abrir a tua palavra, nos ajuda, Pai. Que o teu Espírito possa nos ajudar a compreender mais da tua palavra. Que o teu Espírito possa nos ajudar a aumentar a nossa fé. Que o Senhor possa nos encorajar. Que o Senhor possa nos animar, nos direcionar. Nos ajuda, Pai. Dependemos do Senhor, dependemos da tua graça, Senhor. É assim que nós oramos, pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, nós iremos falar sobre o sola gratia, né, como está bem destacado aí no slide. Esse mês é o mês da Reforma Protestante, né, reforma essa que a data que se comemora é o 31 de dezembro, 31 de outubro e esse mês farão 508 anos, né, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero ele afixou as suas 95 teses na igreja de Wittenberg. E essa data é muito marcante para a igreja cristã, porque é um marco da divisão, né, da igreja que caminhava em trevas e depois que voltaram ao Evangelho, a igreja ela permaneceu na luz. E quando olhamos para Martim Lutero, e existe uma grande ênfase nele, mas antes de Martim Lutero existiam os pré-reformadores, homens que o Senhor utilizou para que eles pudessem contestar as doutrinas equivocadas da Igreja Católica Romana. Mas quando chega em Martim Lutero, e com a ajuda da imprensa, né, da prensa, esses pensamentos ecoaram, se espalharam, e não somente ficaram na Alemanha, mas foram para toda a Europa. E, a partir daí, a igreja, né, existe uma separação da igreja católica, porque entendemos que temos uma fé diferente. Para nós, né, reformados, a tradição da igreja nunca estará acima da autoridade das Escrituras. E este ato, né, visto pelos cristãos como uma reforma, uma volta a princípios inegociáveis, é uma volta ao Evangelho. E esse movimento que se iniciou lá na Alemanha tem cinco pilares: sola fide, sola escritura, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. E esses 5 pilares, amados, eles são fundamentais para a saúde da igreja, fundamentais para a fé cristã. Lembrando sempre que
a nossa regra de fé e prática é as Escrituras. Mas aí nós podemos encontrar 5 doutrinas que balizam, que nos ajudam a entender a importância de por que é somente pela fé, por que é somente pela a Escritura. E nós já estudamos sobre sola Escritura, por exemplo, com o pastor Timóteo. O pastor Timóteo falou aqui, né, que toda a Escritura e somente a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, sendo ela a única fonte de autoridade doutrinária. Não é a tradição, não são as autoridades da igreja, eles não estão acima das Escrituras. Nós entendemos que quando sola Escritura enfatiza a Escritura, é no sentido de que ela é a autoridade. As tradições, as autoridades da igreja, eles não estão nem igualados, em igual modo em relação às Escrituras, eles estão abaixo das Escrituras. E o texto que o pastor Timóteo utilizou é: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3:1. Tivemos também falando sobre o sola fide, com o pastor Isaac. E, amados, ao declarar somente fé, é na ideia de que não há outra coisa que nos leve a crer verdadeiramente em Cristo, senão a fé gerada pelo Espírito Santo. Então, é somente a fé. Ao contrário do tempo de Lutero, onde as pessoas, a igreja pregava que deveria existir a penitência, na qual você mutilava o seu corpo, como se pudesse obter diante de Deus, obter perdão diante de Deus. Mas aí, como o pastor Isaac bem colocou, não, somente a fé. E agora, caminhando para o sola gratia, né? Ok. E o texto base está aí, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é o texto base do sola gratia, né? Onde entendemos que só o Senhor, somente a graça do Senhor é capaz de nos conceder a salvação. É somente a graça. E quando a gente fala somente a graça, e olhando para a igreja católica da época, não é que eles entendiam que a graça não fazia parte. Eles entendiam que a graça fazia parte. Só que é a graça, batismo, boas obras. Aí os reformados disseram que não, é somente a graça. Existe uma baliza, né? Não é que a igreja católica imaginava, não, não é a graça. É a graça, eles imaginavam, é a graça, batismo e as boas obras. Não, que faziam parte da graça. O Frank está falando aqui em relação às indulgências, né? Que fazia parte das boas obras. Porque a atitude da indulgência, de pagar para que os meus pecados sejam perdoados, é no contexto de obras, né? De fazer obras. E o termo sola, que somente é utilizado, indica que é somente pela graça do Senhor. E o texto base que nós iremos utilizar é Efésios 2, e eu peço que os irmãos possam abrir. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Efésios 2, do versículo 1 ao 10. Ok? Não vamos ler todo agora, vamos ler durante a explicação, tá bom? Primeiro, quero mostrar para os irmãos a obra do pecado contra nós. É o que a gente vai ver do versículo 1 ao versículo número 3. Versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Aqui está a condição do homem sem Cristo, né? É alguém morto, alguém sem vida. E o
pastor Isaac trouxe uma ilustração para mim, ilustração não, uma conexão que Paulo faz lá mais na frente, de que aqui é a condição do homem sem Cristo, e como ele bem falou, da condição do homem que entendeu, só que vive como um zumbi. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está falando é daqueles que estão mortos, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E Paulo fala aqui da causa da morte, são os delitos e pecados. Essa é a causa da morte do homem sem Cristo. E essa é uma morte real e presente, amados. Quando nós olhamos lá para o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, eu vou ler para os irmãos, o texto diz, eu coloquei aqui. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Embora essa afirmação aqui possua, se refere a uma morte física, mas primariamente o que está implícito aqui é a morte espiritual, é a quebra da comunhão com Deus. Então, essa morte, certamente morrerás, é no sentido de que Adão e Eva perderam a comunhão com o Senhor. Calvino, comentando o texto de Gênesis, ele diz o seguinte: parece-me claro que uma definição deve ser buscada em seu oposto, com o que eu quero dizer que a definição de morte deve ser inferida do tipo de vida que foi perdido. Eles eram, em todos os aspectos, felizes. Sua vida, portanto, em corpo e alma, pelo juízo correto, florescia em sua alma, juntamente com uma moderação adequada das afeições, pois a vida também reinava ali. Então, eles tiveram essa morte espiritual, essa quebra da comunhão com o Senhor. E a partir daí, o nosso representante caindo, todos nós que viemos depois, somos pecadores. Como o salmista fala, Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, a nossa natureza é depravada. Sem Cristo, nós caminhávamos para o inferno e a nossa natureza era depravada. Quando uma criança nasce, ali nós sabemos que não está um anjinho, é alguém pecador. Porque eu não sei se os de vocês são, mas os meus, eu consigo ver Adão neles. Nós nascemos pecadores. Esse é o estado da pessoa sem Cristo. Nós nascemos pecadores. E nós vivemos mortos. Sem Cristo, nós estamos mortos. Romanos 3, 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Todos pecaram. Paulo falando em Romanos, mais adiante diz, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não existe, amados. Sem Cristo, nós somos um cadáver ambulante. Não existe vida sem Cristo. Não existe. A única possibilidade da salvação do homem é em Cristo. Tanto que, olha o texto de João 5, 25. E em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nós dependemos de ouvir a voz de Cristo para termos vida. Então perceba que é graça para que eu entenda, para que eu escute o Evangelho, que meu coração seja transformado. Eu dependo da graça do Senhor. Eu dependo da graça do Senhor. Um cadáver não tem condições de se levantar, de tomar decisões.
Não tem. Nós dependemos de Cristo, nós dependemos da graça do Senhor. E a condição do homem sem Cristo é alguém morto. Os versículos 2 e 3, eu quero que vamos voltar aí para o texto de Efésios. Os versículos 2 e 3 descrevem bem a vida de alguém sem ter sido alcançado pela graça do Senhor. O texto nos diz: olha como é a maneira de alguém sem Cristo, a vida de alguém sem Cristo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, sem Cristo, nós éramos, como o texto fala, filhos da desobediência, filhos da ira. Sem Cristo, nós vivíamos segundo as inclinações do mundo. Então, diante das características apresentadas por Paulo nos versículos 2 e 3, como é que alguém pode se salvar pelas próprias forças? Como alguém que é inclinado para o mal pode se salvar? É por isso que existe a defesa de ser somente a graça. Não por obras, não por algo que alguém faça, mas é somente pela graça. Nós vimos aqui do versículo 1 a 3, a obra do pecado em nós. Nos versículos 4 a 6, nós iremos ver a obra de Deus por nós. O que Deus faz por nós. Versículo 4 aí nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Agora imagina, o Senhor olha para nós, descreve: vocês estão mortos, vocês são filhos da desobediência, sem Cristo vocês andam fazendo a vontade da carne. Essa característica é de vocês. Aí o versículo 4 diz o quê? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou. Ele olha para a nossa condição e mesmo assim Ele é misericordioso conosco. Ele nos ama. Ele cuida de mim, de você. Ele transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Perceba que a graça soberana do Senhor nos humilha, nos envergonha. Porque, já aplicando aqui, em relação ao próximo, por vezes, alguém próximo a nós faz pouca coisa e nós não somos misericordiosos. Por pouca coisa. Nos iramos, ficamos irados com a pessoa. Mas aqui Deus vê a nossa condição de pessoas rebeldes que caminhavam para o inferno, pessoas totalmente alheios a Deus. Deus ama essa criatura, transforma o seu coração. E isso é graça do Senhor, amados. Essa graça soberana do Senhor nos humilha, nos constrange. Aqui é para nós olharmos para esse texto e o nosso orgulho ser quebrado. Por vezes, repito, por vezes massacramos alguém próximo a nós por nada. Se fôssemos deuses, quantas pessoas nós já teríamos fulminados? Só com olhar. Mas Deus
olhando para o nosso estado de pecado, Ele nos ama. Ele nos ama. O texto fala que Ele é rico em misericórdia e amoroso. Berkhoff, ele diz: pode-se definir a misericórdia divina como a bondade ou o amor de Deus demonstrado para com os que se acham na miséria ou na desgraça, independentemente dos seus méritos. Amados, em toda a Escritura nós podemos ver a graça e a misericórdia do Senhor, a graça soberana do Senhor. Lembre-se da paciência que o Senhor teve com o povo de Israel, caminhando, guiando, e o povo aprontando. Mas lembre-se também da paciência que o Senhor Jesus, que o Senhor tem conosco, todos os dias. Todos os dias pecamos contra o Senhor. E o Senhor tem paciência comigo e com você. Isso é graça do Senhor. Isso é graça. O salmista, no Salmo 86, versículo 5, diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Existe uma bondade do Senhor, uma misericórdia do Senhor. Amados, existe o que chamamos de atributos comunicáveis, certo? É aquele que, de alguma forma, Deus compartilha com alguma característica sua com os seres humanos. E nós experimentamos e vivenciamos aquilo que é de Deus, é algo comunicável ao ser humano. E nesse ato comunicável ao ser humano, nós que entendemos do Evangelho, nós, de certa forma, nós somos levados a fazer alguma bondade. Lógico, aqui eu quero enfatizar que a graça salvadora, a graça soberana, salvadora do Senhor é algo incomunicável, certo? Mas o reflexo da graça do Senhor no sentido de bondade, favor, misericórdia, é um ato comunicável a nós que entendemos do Evangelho. E, por vezes, nós vemos a graça do Senhor sendo manifestada em irmãos nossos na Escritura. O exemplo de Boaz para com Ruth. Eu peço que os irmãos possam... Vamos até Ruth. O livro de Ruth. Nós iremos ver a bondade, a misericórdia, a graça de um homem para com o próximo. Ruth. Vamos para o capítulo 2. Entendendo o contexto aqui, né, existia um homem chamado Elimeleque. Ele saiu da sua terra e foi para a terra de Moabe, levou consigo a sua esposa, né, Noemi, e seus 2 filhos. E Elimeleque, lá na terra de Moabe, vem a falecer. Aí fica a viúva Noemi e seus 2 filhos. Seus 2 filhos se casam e vêm a falecer. Então fica a Noemi viúva e as suas 2 noras, né, viúvas, digamos assim. Aí o que acontece? Noemi resolve voltar para a sua terra e Ruth acompanha, certo? Agora imagina, elas chegam lá, a Noemi chega com Ruth lá em Belém, sem ninguém para sustentá-las, mas nós iremos ver que é Deus quem sustenta, certo? Então, sem marido, Ruth diz a Noemi que vai buscar um mantimento. Aí o capítulo 2.
Tinha Noemi um parente de seu irmão, de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Certo? Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois, versículo 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta moça é moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então, versículo 8, disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha minha, não vás colher em outro campo, nem pouco passes daqui, porém ficarás com as minhas servas, estarás atenta no campo que me cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiverem sede, vai às vasilhas e bebe que os servos tiraram. Então, ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favorece e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem, me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a tua terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Aqui podemos perceber a bondade e o cuidado de Boaz para com Ruth, uma estrangeira, viúva, mas aí Boaz age com misericórdia, age com graça em relação a Ruth. E Deus faz isso conosco, amados. Nós iremos ver lá no versículo 10 de Efésios, não vamos para lá ainda, mas que o Senhor nos usa com bondade para com o próximo, não para a nossa glória. Não porque é um desejo nosso cuidar de alguém. Não, é para a glória do Senhor. E Ele é que nos dá essa vontade de fazer alguma bondade para com o próximo. E é tudo graça do Senhor, irmãos. Nós dependemos do Senhor. E percebam que esse é o exemplo de Boaz com Ruth, né? Ele deu a provisão e protegeu. Mas também, na Escritura, nós podemos ver o contrário, de alguém que não tem misericórdia para com o próximo. É o que aconteceu com Jonas. No livro do profeta Jonas, nós podemos ver a paciência e misericórdia do Senhor para com os ninivitas. Homens, um povo muito maldoso, que a malícia tinha subido ao Senhor,
E o Senhor dá a ordem para que Jonas vá pregar naquele local. Jonas vai contra gosto. Jonas não tinha misericórdia dos ninivitas por causa, talvez, do histórico dos ninivitas. Mas Deus é bondoso e misericordioso e salvou aquele povo. Tanto que, olha o texto de Jonas aí, Jonas 4, versículos 1 e 2 diz: com isso, Deus já tinha salvado o povo, certo? Capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, ao invés de Jonas, dele ser alguém que vai levar a palavra para que o povo desperte, e aí o povo entendendo, o texto fala que eles creram em Deus, ao invés de ficar alegre, o texto fala que ele foi irado, extremamente irado. Porque o Senhor tinha transformado o coração daquele povo, tinha dado entendimento àquele povo. Então perceba que esse atributo comunicável, e aqui repito, não é a graça soberana, a graça salvífica, que é algo comunicável, mas a bondade do Senhor. O Senhor desperta em nós a vontade de fazer algo para com alguém, e a glória é do Senhor, não é para nós. Não é para nós tirarmos fotos e postarmos, estou ajudando alguém. Não. E sabe por que nós fazemos boas obras? Por causa da união com Cristo. Repetindo aí o versículo 4 e 5 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amados, nós só temos vida em Cristo. Nós iremos falar sobre o solos Cristo, mas já entendendo que somente em Cristo nós temos vida. Quando entendemos de Cristo, nós somos enxertados no corpo de Cristo. E aí passamos a desfrutar do privilégio da vida comum com Cristo. De ter a ação do Espírito Santo nos guiando, nos animando, nos encorajando. É por causa dessa união com Cristo. Lembre-se, o nosso estado, como nós éramos sem Cristo, mas aí Deus nos ama, Deus é misericordioso, e agora Ele nos dá vida juntamente em Cristo. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então não existe uma ação nossa, é a ação de Deus. Quem nos une a Deus é o Filho amado. Quem nos mantém é o Senhor. Então existe essa graça soberana do Senhor. Romanos 5, 6 e 8 diz: porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba que Ele nos salva, né? E o texto fala que poderia ser que, sendo por alguém bom, né, alguém se anime a morrer, mas Ele nos salva sendo alguém depravado totalmente.
E o amor de Deus é tão grande porque nós éramos depravados totalmente, nós entendemos de Cristo, e Ele nos dá uma nova vida, e mesmo assim, ainda continuamos a pecar. Percebe o amor de Deus? Mesmo sabendo que nós iríamos continuar pecando, Ele nos ama, Ele envia o seu Filho, mesmo sabendo disso. Amados, é por isso que quando Paulo vai falar lá na frente que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, e uma das coisas que nós devemos fazer para ser cheio do Espírito Santo é ser grato ao Senhor. Deve existir gratidão, amados. Se você entendeu do Evangelho, no mínimo você deve ser grato a Deus. Grato pelo que Ele fez. Grato por ter te dado vida. É o mínimo, amados. Ser grato. Ser grato ao Senhor. Porque se nós entendemos o Evangelho, se nós entendemos que somos salvos, isso é graça de Deus. Versículo 5, aí na parte B do capítulo 2 de Efésios, diz que pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Lembra? Alguém que está morto foi ressuscitado espiritualmente com Cristo. Ele nos ressuscitou e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, imagina. O Senhor pega alguém sem esperança, filho da desobediência, vivendo o curso deste mundo, transforma o coração, e o texto diz que Ele faz assentar nos lugares celestiais. Que amor é esse, amados? É um amor incondicional. É um amor inexplicável. Porque se nós amamos ao Senhor, o texto fala em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que graça maravilhosa. Então, não existe graça salvífica fora de Cristo. Não existe graça salvífica fora de Cristo. Não é por obras, não é pelo que eu faço, não é porque eu sou bom, não é porque você é bonito. Não, é graça do Senhor. E é uma obra de Deus em nós. É uma obra de Deus em nós. É o que nós vimos aí do versículo 4 a 6. Se vimos a obra de Deus por nós, certo? Tudo é obra do Senhor. No versículo 8 a 9, nós iremos ver a obra de Deus em nós, certo? O texto fala aí, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Percebam que não é por obras, é algo dado por Deus. A salvação é algo dado por Deus. Calvino, comentando esse texto, ele diz: Deus declara que não nos deve nada, de modo que a salvação não é um galardão ou uma recompensa, mas simplesmente graça. É graça. E o instrumento utilizado por Deus é a fé. É mediante a fé. Essa é a instrumentalidade que o Senhor utiliza para a nossa salvação. A fé. E quem é que dá a fé? É Deus. Não tem mérito nosso, amados. Se você chegou até aqui achando que era bom, achando que era melhor que os de fora, saiba que se você entende do Evangelho hoje, é porque não dependeu de você. É graça do Senhor. Foi o Espírito que tocou no nosso coração, que transformou os nossos corações. E estamos aqui no dia do Senhor. Enquanto muitos estão aí na praia ou fazendo qualquer outra coisa e sem peso na consciência, nós estamos aqui para aprender mais do Senhor. E é graça do Senhor. Até mesmo o fato de estarmos aqui é graça do Senhor. A graça que recebemos procede exclusivamente da misericórdia de Deus, a qual nos é oferecida em Cristo, através do Evangelho.
e a qual é recebida única e exclusivamente por meio da fé, sem participação do mérito procedente das obras. E o texto fala também que não é por obras para que ninguém venha se gloriar. E, meus irmãos, por vezes, nós somos tentados a sermos orgulhosos. Quando alguém não tem um entendimento da palavra como nós temos, existe aquele... Pois é. Mas todo entendimento que temos é dado por Deus. Mas por vezes nós somos tentados a sermos orgulhosos pelo conhecimento que temos, pela graça que temos. Eu tenho 2 filhos, né? O Tito, todo mundo comenta, é um gentleman. É um garoto assim, fantástico, é bem tranquilo. Já o outro, pinga-fogo, é acelerado. Quando as pessoas veem, né? Rapaz, o Tito é uma bênção. Aí, rapaz, será que o nono é? Mas ele é. A criação foi a mesma. O que diferencia é a graça do Senhor. O Senhor me deu a graça de ter menos dor de cabeça com o Tito. E de ter mais trabalho com o Noah. É graça do Senhor. Tudo é graça. Não estou falando aqui de salvação, estou falando de trabalho que o Senhor nos dá. Não é porque eu sou bom, o Tito é alguém educado porque tu educou. Não é graça, amados. É a mesma educação. Tudo é graça. Então não tem mérito meu, não tem mérito seu. Seja no que você faz, seja na salvação. Não tem mérito nosso. Principalmente na salvação. Imagina nós mortos dos nossos delitos e pecados. Ter mérito de quê? Por natureza, nós somos pecadores, orgulhosos, rebeldes. Dito isso, é impossível dar um primeiro passo. É impossível. Essa é a obra que o Senhor faz em nós. E é graça. E é graça do Senhor. Nós vimos que a obra de Deus em nós, e agora nós vamos ver a obra de Deus através de nós. Versículo 10 diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, as obras, né, as boas obras não produzem a salvação, é resultado de graça. E o texto fala que nós somos criados em Jesus Cristo para boas obras, no sentido de que nós estávamos mortos e em Cristo nós temos vida. É esse o sentido aqui de criados. O Senhor nos transforma em uma nova criatura. Criados em Jesus Cristo para quê? Para boas obras. Então, o Senhor nos transforma e a partir daí eu sou levado a fazer boas obras. Mas aí alguém pode questionar, mas pastor, e Tiago? O que eu faço com o texto de Tiago? Tiago vai dizer a mesma coisa. Mas o que ele queria dizer lá é que, como é que você diz que é crente e eu não vejo frutos? É nesse sentido. Mas quando olhamos para a Escritura, entendemos que nós somos salvos pela graça somente. A partir que eu entendo do Evangelho, eu vejo a obra de Deus através de mim. É o Senhor que me leva a fazer alguma coisa, alguma boa obra. Não é mérito nosso. Concluindo aqui a questão de Efésios, é fácil, amados, olhar para esse texto. Quer dizer, para que nós que entendemos do Evangelho, hoje é fácil olhar para esse texto e entender que não é por obras, é graça do Senhor. Mas aí, pastor, qual era o cenário lá na época da reforma?
Isso está claro para a gente hoje. Amados, Lutero, ele buscava a sua salvação por meio de indulgências, como o Frank falou, penitências. E a todo instante lá no padre se confessar, não, eu fiz isso. Ao ponto do padre dizer, rapaz, faça alguma coisa grave para que você volte até aqui e peça perdão pelos seus pecados. Por tudo ele voltava e pedia perdão. Mas aí o que acontece? Lutero finalmente entendeu, através das Escrituras, que o homem, que não é possível para o ser humano ser salvo pelo cumprimento da lei. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É pela fé que somos salvos. E é graça do Senhor. Lógico, repito, nós entendemos e somos levados, somos habilitados a cumprir a lei, a cumprir os mandamentos. Quando entendemos o Evangelho, o Espírito Santo, ele nos leva a ter o desejo, ele nos habilita a buscar cumprir a lei. Mesmo sabendo que não iremos cumprir completamente. Mas existe essa atitude, digamos assim. E os reformadores entenderam que a busca da salvação, né, não é por obras. Eu não sou salvo por obras. O justo viverá pela fé. Eles compreenderam que, tendo como base a justiça de Cristo, Deus pode e efetivamente declara justo aquele que crê. É algo gratuito, é algo dado por Deus, não existe mérito no homem. Então, depois de todo esse entendimento, e olhando para as práticas da Igreja Católica na época, e aqui eu não vou me delongar, porque o pastor Isaac e o pastor Timóteo já falaram bem sobre as práticas da época, mas pegando, por exemplo, a indulgência, depois que eu entendo que eu sou salvo pela graça do Senhor, para que eu vou colocar um dinheiro na igreja, buscando a minha salvação? Porque eu sei que Cristo me salvou, que é Ele que transforma a minha vida. Se eu entendo que eu não faço boas obras por mim mesmo, é por Cristo, por que eu vou confiar em penitência e ficar mutilando o meu corpo? Não, Lutero entendeu que é somente pela graça. E se eu faço alguma coisa, é pela graça do Senhor. João 15,5 nos ajuda a compreender sobre isso. Ele diz, aqui é Cristo falando, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Tudo é resultante de graça. Quando olhamos a nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, que fala das boas obras, na seção 6 diz, não obstante, as pessoas dos crentes, sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são aceitas por Ele. Não como se fossem, nesta vida, inteiramente puras, irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus considera-os em seu Filho, é servido aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Amados, mesmo entendendo do Evangelho, nós fazemos, digamos, boas obras, mas essas boas obras, elas são imperfeitas. São sinceras, mas são imperfeitas. Mas até mesmo nisso, nós dependemos de Cristo. Nós dependemos do Senhor. Por causa de Cristo, nós fazemos boas obras. E por causa de Cristo, da obra perfeita de Cristo, nós somos levados a fazer boas obras. O Dr. Roger, comentando a confissão, ele diz, o que quer que a criatura faça, jamais terá a justa equivalência como incomparável favor de Deus e suas consequências. Então,
nada que você venha fazer. Se você pode entregar o próprio corpo para ser queimado. Sem Cristo, você vai para o inferno. A salvação depende do Senhor. Você pode fazer o que for. Não depende de você. Depende do Senhor. Depende de entender do Evangelho. E a partir de então, eu sou levado a fazer boas obras. A graça do Senhor, amados, é tão bela que nós podemos ver ela até na ordem da salvação. Paulo é o teólogo da graça. Ele fala ao longo das suas epístolas, né, e falando sobre a ordem da salvação, ele mostra que tudo vem do Senhor. Tudo é graça do Senhor. Vejamos a ordem da salvação. Primeiro, a graça nos chama eficazmente. É a graça do Senhor que nos faz com que nós sejamos chamados pelo Senhor. Gálatas 1,15 diz: quando, porém, ao que me separou, antes eu... Deixa eu ler aqui, está muito distante ali para mim. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pelo quê? Pela sua graça. É o Senhor que nos chama eficazmente, e é pela graça dele que nós somos chamados. Enfatizando, é somente pela graça. Se eu sou chamado, é pela graça do Senhor. A graça do Senhor nos regenera. Aqui eu vou utilizar o texto de Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo o quê? A sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a graça do Senhor é que nos regenera. A graça do Senhor também nos justifica, é o que está em Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados em Cristo, e se somos justificados em Cristo, é o quê? É pela graça do Senhor. Hebreus 13, de 20 a 21, mostra que a graça do Senhor nos santifica. O texto diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Percebam que até mesmo na nossa vida de santidade, nós dependemos da graça do Senhor. É o Senhor que nos aperfeiçoa. É o Senhor que aperfeiçoa a igreja do Senhor. O Senhor dá dons à igreja do Senhor para que nós venhamos a sermos aperfeiçoados, um ajudando o outro. E tudo isso é graça do Senhor. E, meus irmãos, percebo que para que eu e você, para que nós, se nós podemos hoje ter essa graça, é por causa que um dia Cristo morreu em nosso lugar. Se temos a graça do Senhor hoje, é porque um dia o Senhor deu a vida por nós. Sejamos gratos, irmãos. Nós éramos sem esperança. Nós caminhávamos o curso desse mundo. Aí entendemos da palavra do Senhor. Cristo nos é apresentado. O Evangelho do Senhor nos é apresentado. E passamos a enxergar
uma vida eterna, um céu, mas para que eu e você chegássemos a essa conclusão, Cristo foi humilhado, foi massacrado, ensanguentado, recebeu açoites, tudo isso em nosso lugar. É por isso que eu falo, o mínimo que devemos ser é gratos. Porque não dependeu de mim, de você. Nós devemos ser gratos. Mas ao invés de sermos gratos, nós reclamamos de tudo, amados. De tudo. Até se erramos, nós colocamos culpa na outra pessoa, colocamos culpa em alguma coisa, colocamos culpa na internet, colocamos culpa em tudo. Em tudo. Sejamos gratos, irmãos. Gratos. Não trate a morte de Cristo como algo distante de você. Foi por você. Outra coisa, já estou caminhando nas aplicações. Já parou para perceber que cada detalhe da graça do Senhor em nossas vidas, no sentido, não falo no sentido de salvação, mas no sentido de provisão no lar. Já agradeceu hoje pelo seu café da manhã? Porque existem pessoas que até agora, quase meio-dia, não comeram nada. E muitas vezes irmãos nossos, crentes, que passam por dificuldades. Mas Deus, pela sua graça, nos deu um café da manhã. Deus, pela sua graça, nos deu algo, uma pasta para escovar os dentes. Nos deu água para tomar banho, para beber. Tudo isso é graça. É graça do Senhor. Já agradeceu por poder cultuar, poder estar numa igreja cultuando, escutando da palavra do Senhor, sendo que irmãos nossos estão por aí, em outras nações, não podendo fazer o que nós estamos fazendo, de andar com Bíblias, de poder falar da Escritura, de poder falar da graça soberana do Senhor. Se nós temos isso, é graça de Deus, irmãos, é graça do Senhor. E a pergunta que eu trago nessa manhã é: como seria sem a graça do Senhor em nossas vidas? Como seria, irmãos? Em 1 Pedro, nós podemos ver a graça que nos faz perseverar até o fim. Bendito o Deus de Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Que o Senhor nos ajude, amados, a sempre sermos gratos, a entender que todo o plano de salvação, a ordem de salvação, Ele ter nos salvo, tudo é graça do Senhor, tudo é graça do nosso Salvador. Chegando à conclusão, a salvação é inteiramente pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo. Não há mérito humano, apenas misericórdia divina. E que sejamos gratos, que vivamos gratos, dependentes e rendidos àquele que nos amou primeiro. Somente graça, sola gratia. Alguma fala, alguma pergunta? Paulo.
Eu vou resumir o que o Paulo falou. Tá bom? Perguntou. Nós sabemos que tudo é graça do Senhor, certo? Mas, se tudo é graça, como fica a observância, né, da lei? Nós devemos cumprir a lei? É isso? Pronto. É um resumo. Ok. Certo. Pronto. Ok. Nós entendemos que nós somos salvos pela graça do Senhor. Fato. Só que entendemos também que nós devemos cumprir a lei. Os 10 mandamentos não é só para o povo do Antigo Testamento, é para nós. Toda a Escritura deve ser obedecida por nós, certo? Contudo, quando olhamos para os 10 mandamentos e para as Escrituras, nós não conseguimos cumprir perfeitamente, certo? É para isso que dependemos de Cristo. Contudo, entretanto, porém, nós não devemos viver acomodados no sentido de que, eu não consigo cumprir, então eu vou fazer de qualquer forma. Não, é um dever nosso cumprir. É um dever buscar viver em santidade, buscar viver na justiça do Senhor, buscar viver de acordo com a palavra de Deus, mesmo sabendo que nós somos pecadores. Paulo falou em relação aos adventistas, que eles dizem que não, o sábado deve ser guardado, certo? E se não for guardado, aí eu complemento o que você falou, Paulo. Se não for guardado, não é salvo. Certo? Não é salvo. É complicado. Vai complementar alguma coisa? Ok. Perfeito. Perfeito. Então, o que Tati fala é o quê? Depois de entender que eu era morto nos meus delitos e pecados, entender que Cristo me deu vida, eu tenho que ser grato, eu tenho que viver esse evangelho. Eu tenho que me deleitar nesse Senhor, apesar de todo dia o pecado querer me afastar dele. Mas eu sou levado a viver essa lei, a amar essa lei, a me deleitar no dia do Senhor, que é o 4º mandamento. Isso. Por causa de Cristo, nós cumprimos a lei. Certo. 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 A guarda do domingo, Paulo. O Paulo está falando em relação ao texto de Lucas, onde... Isso. Ok. O domingo é um deleite, Paulo. É como a Tati bem enfatizou. Rapaz, se eu entendi de Cristo, né, e eu sei que eu tenho, no dia do Senhor, me deleitar no Senhor, é isso que eu vou fazer. Se eu sei que o Senhor me dá 6 dias para eu trabalhar, fazer qualquer coisa, e em um Ele quer que eu faça o quê? Que eu descanse. Ó. Então, a questão que tem que ver é que se o dia do Senhor não está sendo tratado como cansados, rapaz, eita, domingo tem que ir para a igreja. É isso que tem que ser visto. Aqui é um deleite. Imagina estar ouvindo sobre a graça do Senhor enquanto os outros estão aí caminhando para o inferno. É um deleite. É poder saber que os meus filhos estão lá em cima aprendendo de Cristo. Que logo mais à noite eles vão aprender do Senhor, Deus falando para ele. Então tudo isso é um deleite.
Aí quando alguém trata como um cansaço, aí vem essas questões. Como se a lei fosse um fardo. Né? Sendo um fardo, é um fardo leve. Fardo pesado é um fardo que os fariseus, né, colocavam no povo. Almir. Tá não. Eu vou dar um exemplo meu, então. Certo? Rafa, no domingo passado, na hora que o pastor pregou aqui, aí ele foi e falou sobre falar bravo com a mulher. Aí Rafa, na mesma hora, falou bem assim: só não fala alto com minha mãe, não. Nossa, é nervosinho. A mulher de Balaão só serve para falar com essas coisas mesmo. Tem que falar, né? Então, veja. O que ele apresentou ali? Uma questão errada minha. O ser nervosinho é certo? Isso não é fruto do Espírito. Né? Que eu tenho resistido até ao sangue, é isso? Talvez não. Então, eu não posso olhar para o meu irmão e o ver mais ou menos crente a partir de uma régua que não tem nada a ver com a salvação. Perfeito. Né? Esse é um problema que eu não posso fazer. Então, eu não posso ficar lá, olha, porque se ele for fazer uma lista dos meus pecados, ele nem precisa fazer, porque eu já tenho uma lista gigante já, nem precisa você fazer isso. Mas se ele for fazer, ele vai encontrar. E aí, vai nesse sentido, tá? Certo, mas que isso não seja para nós uma atitude de acomodar. Fulano está olhando para mim atravessado. Não. Rapaz, o que ele está falando é bíblico. Então tem que seguir essa lei aí. Por mais que ele age até com o coração irado, tem que cumprir. Isaac. Uhum. A lei é um meio de graça. Ok? Então vamos orar. Ficar em pé. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo teu estudo. Nos ajuda, Pai, a refletirmos sobre os textos que foram lidos,
pela ideia lógica que foi traçada, e que em tudo, Pai, em nossas vidas, nós venhamos a glorificar o nome do Senhor Jesus. É o nome dele que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, até a noite, ou aqui na sede, ou lá na congregação.